Eu não sei qual é o meu chamado. Sabe, tantas vezes dentro da igreja a gente ouve falar sobre chamado, sobre qual que é o teu propósito, o que você tem que fazer aqui na terra e tudo mais. E o que eu vejo é muitas pessoas parece que ficam perdidas por causa disso, porque parece que gera mais pressão sobre elas essa palavra do que outra coisa. Jonatas, o que você acha sobre chamado, sobre as pessoas que ainda não encontraram seu chamado e toda essa pressão, na verdade, que a igreja mesmo faz sobre essas pessoas? Então, antes de descobrir o teu chamado, você tem que entender o que é o chamado. O chamado de Deus por nós, ele é um chamado universal, é para todas as pessoas. Nós temos que buscar conhecer a Cristo todos os dias e agradar a Ele com a nossa vida. Então, aonde você estiver, esse é o teu chamado. Você vai ser usado por Deus, você vai revelar as marcas de Jesus na tua vida, você vai testemunhar Jesus através da tua vida para as outras pessoas. Jesus mesmo fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura, sabe? Não é um pedido assim, se você quiser, se você está com vontade de pregar, assim, tipo, você pode falar uma coisa, pode mencionar o meu nome e tal. Não, ele fala assim, ide e pregar a palavra. Pregar a palavra não é nem necessariamente, tipo, estar no púlpito e falar sobre isso, mas é viver Cristo, sabe? Viver de uma forma que as pessoas olhem para você e falem assim, você tem uma coisa diferente. O que é isso? E é Jesus Cristo dentro de você. Esse é o verdadeiro chamado que todos nós temos, sabe? Esse é o propósito que une todos os cristãos ao redor do mundo. Pregar a palavra de Deus, ser Jesus na vida das pessoas, pregar o evangelho e trazer realmente o amor de Cristo para as pessoas. E assim toda criatura vai ser transformada, não tenho dúvidas disso. Então, eu tive algumas crises na minha vida porque eu não sabia qual era o meu chamado. Deus, por mais que já tinha me falado através da vida das pessoas, até mesmo testificado na tua palavra, às vezes eu ficava meio em dúvida, porque alguns direcionamentos da minha vida, às vezes não condiziam com aquilo que eu achava que era o chamado de Deus para minha vida. Mas conforme eu fui estudando, me dedicando, me relacionando com Deus, Deus foi usando as circunstâncias e Ele revelou para mim o que era o meu chamado. E a partir do momento eu entendi que o meu chamado é servir a Ele, agradar a Ele, mas que em toda a minha vida, conforme for passando o processo para cumprir de fato o propósito que Ele tem para minha vida, Ele foi me direcionando de formas diferentes. Então a gente tem que entender que o chamado é uma coisa, os direcionamentos de Deus são outros, os planos diários de Deus também são outros, porque Deus tem planos pra gente diariamente, nós somos usados por Deus diariamente, não é só um dia específico, são todos os dias. Porque Deus não nos chama para sermos meros pregadores, mas para sermos testemunhas dele aqui na terra. Nós estamos realmente demonstrando que nós fomos transformados pelos nossos atos e pelas marcas de Jesus na nossa vida. Pensa nisso. Então, se você também está com essa frase na sua cabeça, eu não sei qual que é o meu chamado. Ei, aquilo que está nas suas mãos agora foi Deus que colocou, então use exatamente isso. O meu trabalho, o meu estágio, a minha escola, a minha faculdade, o que está nas tuas mãos, use, porque eu tenho certeza que Deus te colocando lá por causa de um propósito, porque tem uma coisa específica para você lá. Então, pregue o evangelho, seja Jesus aonde você estiver e o teu meio vai ser transformado para sempre. Amém. Dale. E aí, galera chegado, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui com o grande Jonatas. Se você não segue ele no Instagram ainda, o Instagram dele tá aqui. Vocês já viram ele num vídeo anterior, agora já estamos no segundo vídeo. Segredo pra vocês, a gente tá gravando tudo no mesmo dia, porque a gente é extremamente produtivo. Dale. Não contava. Contamos o nosso segredo. Eu só troquei de camiseta. Eu tô com uma outra camiseta preta igual. Gente, mas antes de continuar o vídeo, por favor, curta esse vídeo para que essa mensagem consiga atingir mais pessoas e também se inscreva no canal se você não é inscrito. Tem muita gente que está assistindo esse vídeo e não está inscrito no canal. Você acredita nisso, cara? Não. Os caras assistem meu canal e não estão inscritos. E se vocês quiserem, se o teu coração desejar, me siga no Instagram também, que lá tem vários conteúdos muito, muito tops e vão estar por dentro de tudo que está acontecendo, né? Eu não sei qual que é o meu chamado, sabe? Existem muitas pessoas que parecem que estão perdidas ainda, só que deixa eu te falar uma coisa, você não está perdido, cara, sabe? Só porque Deus não te chamou e falou assim, você vai ser pastor, você vai ser o mestre de Deus. Não, sabe? Tipo, existem tantas coisas que Deus quer fazer aqui na Terra, coisas tão específicas. Um exemplo, na verdade, que eu vejo no YouTuber, na verdade, que o trabalho dele é fazer um vídeo diário se brincando com as crianças dele, sabe? Se divertindo com as crianças dele. Todo dia ele faz um vídeo disso. Sabe, esse e através disso ele traz uma mensagem sobre família, é espetacular esse canal Shater, se vocês querem dar uma olhada. Mas, se Deus falasse para ele o que ele iria fazer no futuro quando ele era adolescente,
você vai fazer vídeos todo dia com os seus filhos pro YouTube, ele vai falar assim, tipo, o quê? YouTube? O que é isso? Sabe, vídeos? Como assim? Ele não entendia absolutamente nada, só que os passos que ele fez no seu dia a dia trouxe até um dia olhar para trás e realizar assim, cara, tudo que eu fiz no meu passado hoje faz sentido. Tudo, sabe, ele sempre fala uma frase que eu gosto muito, eu tenho um emprego dos sonhos que eu nunca sonhei em ter, sabe? Ele nunca imaginou ter um emprego desses que é tão legal, que na verdade é fazer vídeo se divertindo com os filhos. Mas, voltando ao tema, eu não sei qual é o meu chamado. Primeira coisa que eu quero te falar, faça o que você tem em mãos. Sabe, Jonas, eu acho que você tem uma palavra muito boa para comentar, até uma história bíblica sobre isso e tudo mais. Mande bala, cara, senão só eu falo aqui o tempo todo. Então, galera, eu tive umas crises, assim, de propósito, assim, porque Deus já tinha revelado para mim o meu chamado, mas eu ainda não tinha certeza, porque eu ficava tendo algumas dúvidas, porque acontecia uma coisa, às vezes, totalmente fora daquilo que eu achava que era direcionado para o meu chamado. E daí sempre existiam umas crises, até mesmo crises de identidade, se eu era capaz para fazer aquilo e tal. E tudo acabava que eu ficava duvidando se eu tinha um chamado ou não. E nós percebemos, né, que todas as pessoas querem ter o sentido para a vida delas. Isso. Elas querem buscar um propósito da vida delas. Porque realmente não faz sentido a gente só nascer e morrer, acabou. Uhum. Então nós buscamos, nós ansiamos isso. E Deus, Ele realmente tem um propósito para cada um. Só que nós precisamos descobrir qual que é o nosso chamado, qual que é o nosso propósito, qual que é a diferença disso de vocação, de direcionamentos de Deus. A partir do momento que Deus me ensinou o que é chamado e qual que é o meu chamado, isso mudou a minha vida, foi libertador. Porque quando Ele disse para mim que o meu chamado é servir a Ele, é agradar ao coração dEle, é conhecer a Ele todos os dias, isso para mim me libertou, porque eu achava que era simplesmente um título. Uhum. Então o meu chamado é o título pastor. O meu chamado é título missionário. É muito além de um título. E eu me lembro que até uma frase de um pastor que ele falou para mim que antes de você ser pastor, ter o título de pastor, você tem que ser pastor. Uhum. Então nós já estamos vivendo o nosso chamado aqui. Por mais que Deus me direcionou para uma parte mais pastoral, por mais que eu não tenha o título de pastor, eu já estou vivendo, porque tem os dons que Deus vai trabalhando na gente, e Deus concebeu vários dons para cada pessoa que é realmente convertida e transformada por Jesus. Então o importante é te analisar o que é o chamado e quais são os direcionamentos de Deus. A partir do momento que eu já entendi o que é chamado, nós temos que entender que Deus ele vai direcionando na nossa vida de formas diferentes. Então às vezes você está num trabalho específico, às vezes você está num ministério, na igreja, e Deus vai mudando. Porque Ele vai te usando em cada lugar. Mas você percebeu que, por mais que você está num lugar, depois você vai para outro, depois você vai para outro, o seu chamado não mudou? Porque você está sendo testemunha de Jesus aonde você está? Exato. Isso não muda. Os direcionamentos mudam. E eu aprendi isso muito e foi algo que realmente, nossa, me trouxe uma paz no coração. Foi através da história de José. Quando a gente analisa, Deus deu um sonho para José. E ele não entendeu muito bem o sonho, porque ele tentou, até mesmo no começo da vida dele ali, ele tentou já, ser líder, porque quando ele viu no sonho dele que ele ia liderar, que as pessoas iam se curvar diante dele, que o sol, a lua, tudo ia estar ali diante de José, ele falou, então vou ser um grande líder. Mas ele não sabia quando. E o ponto é, a gente percebeu que ele era era um menino mimado pelo pai. Entendeu? E ele tinha que passar alguns processos na vida dele para que quando ele alcançasse o propósito dele, que no fim era ser governador do Egito, ele teve que passar por um longo processo. E esse longo processo foi deserto, foi escravidão, foi ele ser preso, né? Porque ele foi preso injustamente. Então, o engraçado é que, analisando toda a vida de José, se a gente for ver já a primeira aflição da vida dele foi ele ir para ser vendido como escravo. Então ele foi passar para lá para o Egito. Ele saiu da terra dele, ele deixou a família dele, foi vendido pelos irmãos, foi pro escravo. E daí a gente fala, poxa, mas cara, por que aconteceu isso na vida dele? E o propósito de Deus que tinha na vida dele? A gente não para pensar? Poxa, ele está passando por uma aflição, mas
O mais engraçado, se fosse hoje em dia, a galera já ia falar, não, porque ele pecou, porque ele deve ter feito alguma coisa errada, por isso que Deus está castigando agora e tudo mais. Mas vocês entenderam que ele teve que passar por isso para ele ser governador do Egito? Porque se ele não fosse vendido por escravo pelos irmãos dele, ele não seria governador do Egito, porque ele nunca ia parar no Egito. Ele teve que ser vendido como escravo, ele teve que ter sido preso, ele teve que passar por dificuldade, porque era um processo que ele teria que passar para ele se tornar um grande líder, para ele realmente cumprir com o propósito que Deus tinha para a vida dele. O engraçado é, louco, né? cortar. Pode cortar. É que ele recebeu, justamente José recebeu o chamado de ser líder. Então, eu vou governar Egito, por exemplo, esse é o meu chamado, beleza? Essa é a minha vocação, no caso, né? Vocação é mais específico. Mas, eu vou ser governador do Egito, essa é a minha vocação. Beleza. Então ele, adolescente, vai pensar o quê? Não, eu vou fazer uma faculdade sobre política, e daí eu vou começar como estagiário lá no governo de talvez Jerusalém, lá, para daí depois ir para Egito, para depois ser promovido lá, daí ser gerente. Depois de alguns anos eu consigo chegar naquela posição. Esse é o caminho que talvez ele imagina. Mas Deus tem um caminho completamente diferente de qualquer. É que nem você falou, é deserto, é escravidão, é na casa de Potifar, e daí lá ele é preso, daí dentro da prisão ele cresce até que ele chega na posição de governo. Então, sabe, se você olha assim para a vida de José, na verdade não faz sentido. Não faz sentido, mas Deus olha e faz assim, cara, isso aqui faz perfeito sentido, um atrás do outro, por mais que na mente humana não faça sentido, mas na mente de Cristo, na mente de Deus, que consegue ver todos os caminhos, os processos que você precisa passar até chegar nesse lugar, faz total sentido. Até na minha vida, vocês que acompanham meus vídeos há mais tempo, vocês já conseguem ver isso. Eu comecei, na verdade, na minha adolescência como músico, sabe? Eu fazia músicas, eu fazia composições e tudo mais. Eu jogava no YouTube e ninguém assistia. Era aquele fracasso total, assim. E eu passava horas e horas e horas, fazia aquelas músicas, lançava assim, e era ruim. E simplesmente era ruim. Não tinha como. Depois eu vi que Deus começou a me chamar mais pra fazer uns vídeos pro YouTube, pra galera do mundo, assim mesmo. Umas pegadinhas, uma vida diária, sabe? Falar através da minha expressão, através do meu humor, que é uma coisa que Deus colocou dentro de mim. E isso já jogava no YouTube e começou a dar um pouco mais de views. A galera começou a acompanhar um pouco mais. Até um dos meus vídeos chegou a 1 milhão de views. Eu falando alemão no DriveThru, se você não viu ainda, pode assistir lá. Mas, tirando o merchan agora, foi também uma fase da minha vida que Deus parece que por um bom tempo só me retirou de tudo isso. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos sem postar vídeo nenhum, assim, sabe? E para realmente me transformar de novo e agora voltar como realmente pregador da palavra, assim, sabe? Usar esse meu canal, usar a minha palavra como meio de realmente trazer vida ao Espírito Santo, trazer Cristo para as pessoas, sabe? É todo um processo. Por que Deus me chamou primeiro para fazer música que ninguém ouvia, para depois fazer vídeo de pegadinha no YouTube, para depois só me falar que eu quero pregar a palavra? Eu não sei. Mas talvez seja isso que me diferencie de todos os outros pastores, por ter toda essa experiência também, assim, sabe? Então, sabe, as coisas que você passa, às vezes você não entende por que você está passando. Mas saiba que Deus tem propósito através de todas as coisas e você vai conseguir, sabe? Deus vai usar todas as coisas para o seu bem, sabe? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam daqueles que o amam, sabe? Todas as coisas, por mais que você passe por tempos difíceis, tempos ruins, isso vai colaborar para que lá na frente, quando você enfrenta uma batalha, você fala assim, já passei por coisa muito pior, que é isso? Essa batalha é fácil para mim. E o que você falou é interessante, porque até mesmo nas nossas fraquezas, Deus se faz forte. Então Deus, ele trabalha coisas na nossa vida para que a gente possa cumprir com o propósito dele, para a gente dar glória a ele com tudo que a gente pode fazer, entendeu? Com tudo. Entendeu? A gente dá glória a Deus com tudo, com a nossa vida, com tudo aquilo que a gente está passando. O importante é você valorizar o processo, entender que você está passando pelo que você está passando agora, porque lá na frente você vai testemunhar e você vai cumprir com o propósito de Deus. Mas o problema é que a gente é muito ansioso, a gente já quer descobrir o que está lá no futuro. Mas para a gente chegar no futuro a gente tem que passar pelo presente, que é o processo. Exato. Então valorize o processo, ame cada etapa, porque Deus, ele está colocando essas circunstâncias na sua vida para que você possa amadurecer espiritualmente, em todas as áreas da tua vida, para que você possa cumprir com o propósito que ele tem para tua vida. E creia, ele tem um propósito para você. Exato. E até o que muitas pessoas, quando recebem uma coisa, que recebem uma palavra de Deus, falam assim, porque você vai fazer isso, essa vocação é tal. A primeira coisa que as pessoas falam assim é tipo, mas Deus, como?
sabe? O anjo chegou até Maria e falou assim, você vai ficar grávida e você vai dar filho, e o teu filho vai ser o Messias. A primeira pergunta que Maria fala é, mas Deus, como? Sabe qual... Opa! Vamos pausar o vídeo aqui, eu só não posso... Erros de gravação, não é verdade? Faz parte. Então, sabe, se você também está se questionando, recebeu essa vocação e está se questionando assim, eu não sei como. Eu não vou te falar porque eu já fiz um vídeo sobre isso, então se você quiser ver o vídeo, tá lá, o título é Eu Não Sei Como. Cara, é uma mensagem espetacular. Se você realmente está se questionando isso, veja lá, vale muito a pena, pode transformar a sua vida. Então, para finalizar, eu queria ler um texto para realmente mostrar que Deus tem um propósito para você, que Ele te escolheu de fato e que você entender que você está passando por um processo, que vocês passam por processos e tal. Mas enfim, o Senhor me deu essa mensagem. Eu conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. É isso. Antes de eu nascer, cara, essa palavra é absolutamente incrível. Antes de você nascer, no ventre da sua mãe. E outra coisa, se você também está no momento passando por uma fase que você fala assim, cara, eu não sei qual é o meu chamado. Um texto para você, Juízes 6,14. Então o Senhor se voltou para ele, que era Gideão, fala assim, ó, vá com a força que você tem e liberta Israel. Vá com a força que você tem, vá com aquilo que você tem nas mãos agora. Porque é isso que Deus precisa usar, sabe? Nossa, a gente já começa outra pregação, mas enfim, o menininho dos 2 peixinhos e os 5 pães e 2 peixinhos. Era aquilo que ele tinha. Mas foi isso que Jesus usou para fazer um dos maiores milagres que a gente conversa até hoje. Enfim, não vamos enrolar muito esse vídeo porque isso já é toda outra pregação. Vamos terminar orando em nome do Senhor Jesus? Senhor, muito obrigado por mais um vídeo, mais uma vez que o Jonas está aqui, sabe, compartilhando a sua palavra, compartilhando daquilo que a gente ama, que é você, Deus. Para cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que talvez tenha em dúvida em relação ao chamado, não sabe qual é a sua vocação, não sabe o que fazer, ou está um pouco perdido nessa etapa, eu quero primeiramente te pedir que você tire toda essa pressão que os humanos têm colocado sobre essas pessoas, Deus. O teu fardo é leve, eu quero que esse fardo seja leve para cada pessoa que está assistindo agora, Senhor. E segunda coisa, que você console essa pessoa, que você cada vez mais vá falando com essa pessoa, que essa pessoa esteja atenta a você, mas que ela não fique parada esperando você falar, mas ela faça já aquilo que você quer que ela faça no lugar que ela está, com o instrumento que ela tem, com os recursos que ela tem agora no momento. É isso que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Cara, valeu mais uma vez por participar do canal aqui. Tamo junto. Não se esqueça, siga aí no Instagram lá, tem umas mensagens iradas também que você não pode perder. E é isso aí, galera. Valeu, falou!